sejam bem-vindos para mais um episódio entre o céu e a terra. E hoje nós vamos falar de Natal, mas não só de Natal. Nós vamos falar quais são os desafios de você nascer para quem você veio ser. E hoje nós vamos ter um grande debate aqui, porque o tema é muito interessante. Nós estamos falando com a astróloga Leia Dornelas e a consultora de Feng Shui, Flávia Ferreira. Olha, o desafio maior, eu acho, que é você juntar este tema de Natal e esses desafios de renascer. Quero ver como que você vai falar isso com a gente, Leia. Obrigada, Flávia. É um prazer a gente estar aqui de novo com essa conversa, né? Tão tete a tete e tão de valor com a vida, né? Como que tudo se traduz na nossa vida. No Natal, a gente tem várias simbologias, né? E a gente abordar o nosso nascer para quem viemos ser através do Natal é algo muito elucidativo, essa é a palavra. Porque a gente vê o Natal e a gente pensa no Jesus nascendo, né, na família reunida, mas tem uma coisa ali que todo mundo começa a sentir dentro de si quando chega o tempo de Natal. Um desafio, né? Seja do relacionamento, seja da nostalgia, seja de repensar, porque chegou o Natal, então daqui a pouco é o Ano Novo. Tem um monte de questões emocionais que ficam emergindo dentro da gente, não é verdade? Sim. Então, hoje a nossa reflexão é olhar para o nosso mapa e como ele mostra de onde é que vem essa força de te lembrar que você veio para ser um outro e não o que você já era. Então, Leia, mas se encontrar, porque assim, a impressão que eu tenho é que você passa uma vida tentando sobreviver, porque são muitos desafios do dia a dia e você cai naquela rotina de só fazer, seguir, tem um caminho da roça que eu digo, né? Seguir um processo. Como despertar essa consciência? Então vamos pegar a simbologia do Natal para a gente trazer essa elucidação para os nossos telespectadores. Se a gente pegar a simbologia do Natal, a gente tem ali várias questões, Jesus mostrando pra gente o que a gente veio fazer. Jesus, primeiro tem a anunciação. Maria recebe um anjo falando para ela que ela está grávida. Depois, então você imagina aquilo, naquela época, né? O que Maria enfrentou ao receber essa comunicação. Os dilemas de Maria. E todos os desafios que ela ia viver. Exatamente. Aí, Maria e José têm que sair de onde estão, porque há um Herodes, né, que quer impedir que essa criança venha ao mundo, que aconteça o nascimento de Jesus, porque ele quer manter o status quo. Então vai nascer um novo rei. E depois tem a questão de chegar em Belém e não ter lugar. Não tem lugar para Jesus nascer, né? As hospedarias estão lotadas. Mais um desafio. E aí se encontra um lugar que não é o programado, que não é confortável, e é ali que Jesus nasce. Então vamos trazer onde é que o mapa mostra todos esses desafios na nossa vida, porque a gente vem para ser outro. Jesus não nasceu Cristo. Jesus se tornou o Cristo. Ele nasceu filho de Maria. Né? Nós também estamos aqui não para ser quem já éramos quando chegamos, mas para nos tornarmos o que viemos ser. Nossa, Leia, você considerou assim, fez uma comparação muito forte, porque não é imposto, é algo que você vai viver e se impor, porque na realidade Cristo nem precisava se colocar e fazer tudo o que ele fez. Ele só era filho de Maria, apesar de Maria, ela foi uma grande mulher, né? Não foi qualquer Maria, foi a Maria. Mas mesmo assim, né? Ele poderia somente ser filho de Maria e José. E no entanto, ele fez um processo de desafios, porque a vida inteira foi desafio para ele. Exatamente. Então, se a gente pegar essa história do nascimento de Jesus e conseguirmos traduzir isso nos nossos próprios desafios, a gente vai entender o Natal de uma outra perspectiva. Tem um lugarzinho no mapa natal que mostra exatamente esse percurso.
que é o nó do norte, a cabeça do dragão, e a cauda, que é o nó do sul. Quando qualquer dia a gente conta, né, como é que é o processo de preparação para o nascimento, porque na maioria das vezes as pessoas pensam que a gestação são 9 meses, né? Mas a gestação são 12 meses. 12? Pronto, mais uma curiosidade pra gente. Próximos episódios. Vai ficar para uma outra história, mas saiba que a sua gestação foi de 12 meses. Porque da mesma forma que tem a anunciação, quando o anjo fala para Maria que ela, né, vai ter o filho de Deus, nós também, toda mãe, né, ela já recebe esse anúncio na sua matrix, porque aqui, né, a gente tem a matrix, por onde vai, o neném não entra por aqui. Mas quando eu falo assim, o povo tá ficando doido, né? Porque o espírito, né, que somos, a partícula divina que somos, ela passa por um processo em que 3 meses antes há uma preparação para chegar, mas aquela mãe já está preparada para receber esse bebê, né? Esse espírito, e a descida já vem ali para a matrix da mãe 3 meses antes, vamos dizer a anunciação, né? Então 3 meses antes de você ficar grávida, você já estava grávida. Por conta da anunciação, né? Exato. E no mapa, sim, né? São 12, né? São 12 signos, e no mapa já tem essa preparação antes dos 3 primeiros. Nossa, gente, é muita coisa que pensar. Calma. Mas vamos voltar pro Natal. Isso fica para um episódio só pra gente explicar agora eu vou ficar curiosa. Agora janeiro é isso, gente. Calma que eu tô mais curiosa que vocês. Então, o nó do sul, né, que todo mundo tem no mapa, que é a cauda do dragão, ela mostra tudo que a gente já traz de hábitos, de informações hereditárias, de vivências. Ou seja, é um lugar no mapa onde mostra onde a gente domina bem, onde a gente conhece bem, porque são hábitos já arraigados. Certo. É o lugar comum. E é interessante, essa semana eu fiz um mapa e a pessoa falou assim, nossa, me deu vontade de chorar. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tô chegando à conclusão de que eu fiquei no nó do sul até agora. A parte confortável. Exato, né? Da repetição. Aí eu falei, não, você tá tendo a clareza agora de que dá tempo de ir para o nó do norte, para a cabeça de dragão e fazer o que você veio fazer e ser quem você veio ser. Por isso é tão interessante, né, a gente conhecer o mapa. Então, o nosso grande desafio é fazer esse percurso da cauda do dragão para a cabeça do dragão, porque na cabeça do dragão está o nosso desafio de quem viemos ser. Ou seja, a gente vem para deixar esses hábitos e adquirir uma outra consciência, mudar o que nos aprisiona na nossa arrogância, no nosso ego, na nossa prepotência, na nossa, enfim, nos nossos, o que a gente precisa lapidar. Nossos hábitos, né? Nossos hábitos que nos impedem de evoluir. O conforto faz a gente ficar sempre naquele parado. Eu já conheço aqui tá bem. Então, e aí, né, quando você completa 28 anos, normalmente, entre os 26 e os 30 anos, todo mundo passa por um rebuliço na vida. Esse rebuliço é como se a gente estivesse fazendo a caminhada de Maria José para proteger esse ser que vai nascer. Porque até os 28 anos nós somos preparados, tudo que a gente experimenta, no lar, na adolescência, com os colegas, na introdução no mercado de trabalho, tudo é experiência, tudo é uma preparação para quem você veio ser. Porque ali você vai ser cutucado onde você precisa evoluir. Em cada área da vida, ali vai estar sendo cutucado e te mostrado os hábitos, a forma de pensar, a forma de ser, a forma de sentir que te impede de evoluir. Então, normalmente a gente tem uma passagem, né, uma transição ali, um entre, na hora que, nesse percurso entre 26 e 30 anos, muito específico nos 28, quando você começa a ser cobrado pelo seu propósito. Então, algumas pessoas vão vivenciar um casamento, outras uma separação, outras uma perda que acaba com a estrutura que ali existia. Outros vão experimentar
uma decisão difícil, mudar de país, enfim. Eu engravidei aos 28 anos, né? Foi ali uma mudança completa na minha vida. Mudei de cidade, né? Toda coisa. Então, assim, são momentos muito importantes, porque ali você é convidado a iniciar realmente o seu propósito de vida, né? Então, mas a gente costuma querer ficar no que a gente se acomodou, e a gente muitas vezes, ao invés de abraçar o novo e ir para a vida, a gente se amedronta e fica tentando encaixar na velha vida o novo que chega. Isso não funciona. E quando você encara e vai para o que você veio ser, a gente vai normalmente fazer isso na pressão, na dor, porque o universo nos dá a possibilidade de fazer na aceitação, no amor, na entrega. Mas como a gente não olha o mapa, como a gente não entende, como a gente não fez o dever de casa, a gente fica se estapeando, fica nadando contra a maré, resistindo. Certo. E aí na resistência a gente sofre. Por isso é tão interessante usar toda esse arquétipo do Natal para entender esses processos e nos despertar de que pode ser mais fácil. Maria já está grávida, ela vai ter o bebê, não tem como fingir que isso não vai acontecer. Não tem como esperar Herodes ir lá e matar o bebê. Então a gente tem que perceber isso na vida da gente. Você veio para se tornar diferente do que é, e a vida vai te empurrar para isso. Então, é melhor a gente usar os recursos, porque Jesus tinha os recursos. Jesus tinha José e Maria. A Maria que acolheu, que era o receptáculo, que era a proteção, que era o local de gestação. E o José que veio para dar toda a infraestrutura, para buscar o lugar, a hospedagem, a cidade, para sair de onde está, fazer o movimento. Nós também precisamos ser os guardiães do ser que viemos ser, né? Do que viemos nos tornar. Nós precisamos cuidar com zelo desse processo e facilitar para que o nosso propósito se concretize. Leia, você me fez refletir em muitos pontos e muitas coisas. Fazendo uma comparação do que você falou e com o Feng Shui, eu percebo assim que na nossa casa a gente já faz alguns movimentos. Por exemplo, eu já tenho o hábito lá de casa, todo final de ano eu faço uma movimentação tipo, o que eu não uso, eu tiro. Então, seja roupa, seja objetos, eu já faço esse movimento, né? Mas eu não olho tão profundamente, porque já se tornou um hábito. Apesar de ser maravilhoso o hábito, porque você renova a energia, mas já virou um hábito. Então, aquele hábito que eu tenho na minha casa, de olhar para casa, de mudar, para eu poder fazer essas mudanças no Feng Shui, já é um começo maravilhoso, de você olhar para casa e colocar ela num momento que a gente de apoio. Seja ele no apoio das relações, no sucesso, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, se eu consigo fazer isso dentro de casa, focando, né? Porque, assim, tudo bem, você falou que a vida vai empurrando a gente. Só que a vida não empurra um todo, porque a gente não dá conta de olhar pra tudo também. É uma coisa muito complicada. Então, assim, a gente tem um foco em algo. Então, por exemplo, eu quero viver... Hoje estou com problema minha saúde. Vamos pensar em saúde. Então, meu foco agora é minha saúde. No Feng Shui, a gente tem como fazer um movimento dentro da casa e fazer ela uma projeção para que o equilíbrio e traga-se mais saúde para os moradores. No caso, na astrologia, para você focar em algo, focar em um ponto só e fazer essas mudanças, essas alterações e cumprir um desafio. O desafio mostrado no mapa, lógico que são todos, né? Mas como é que você mostra para o seu cliente, mostra para a pessoa que veio te buscar essa informação, porque já a vida já empurrou o suficiente e a pessoa não tem outra alternativa a não ser ir. Então, Flávia, olha só, a gente pegou o dragão, né? A cauda e a cabeça. O mapa é claro, a gente amadurece por setênios.
ciclos de 7 anos. Então, o chakra raiz é o seu primeiro chakra de amadurecimento, porque ele amadurece entre o primeiro e o 7º ano, né? Do nascer até os 6 anos, quando completa 7 já passa para outro setênio. Então, nesse percurso de 0 a 7, o que você precisa? Sobreviver. Então, você precisa pertencer àquele lar, entender as nuances para você sobreviver ali. Por isso, uma criança que não é bem querida, que ela nasceu, mas não foi programada e nem foi tão aceita, ela chora. Ela precisa chorar, porque ela precisa mostrar que ela está ali e alguém precisa cuidar dela. Então a criança berra mesmo, porque ela é o mecanismo que ela tem para sobreviver. A cada 7 anos, algumas áreas da nossa vida amadurecem. Então, por exemplo, dos 7 aos 14, você vai amadurecer na casa da primeira escola, né? Primeira escola fora do lar. Então você vai para a escola, você começa a desenvolver habilidades de comunicação, de intelecto, do estudo e ao mesmo tempo da autoestima, que é a casa 3 e 5 do seu mapa. Ali você vai desenvolver sua capacidade de liderança, de magnetismo nas relações. Então, quando você pega uma pessoa, vamos dizer, estou vivendo um divórcio, uma situação de separação, uma situação difícil com meus filhos, e toda aquela questão ali, você vai olhar o que está no mapa natal, não é nem na revolução, no mapa natal, você entende exatamente o que está sendo cobrado ali e por que aquilo se dá daquela forma. Porque há um amadurecimento em áreas da vida e todo que a pessoa foi experimentando até chegar àquele ápice da separação. Mas isso não acontece? Por que não aconteceu antes? Por que não aconteceu depois? Porque a vida é feita de ritmos e de escolhas. Talvez pudesse ter acontecido antes. Ou talvez pudesse ter acontecido depois. Mas há questões ali dentro daquele mapa do casal em que a coisa acontece, né? É o amadurecimento, digamos assim. É o auge da questão, né? Sempre a gente vai amadurecer pelo amor ou pela dor. Talvez pudesse ter outro destino? Claro que poderia ter, porque ninguém tem um destino definido. Sim. Nem Jesus. Isso. Até Jesus poderia fazer escolhas diferentes. Tanto que ele vai para o deserto e ele é tentado. Porque ali poderia ser um momento crucial de escolha. O tempo inteiro nós estamos lidando com o que ressoa do nosso campo energético, das nossas memórias, do que está no nosso inconsciente e no nosso subconsciente, presente no nosso mapa astrológico, porque o nosso mapa astrológico é todo o nosso ser, espiritual, mental, emocional, físico. As inter-relações, elas não acontecem por acaso. Por isso, quando a gente, ao invés de resistir, a gente para e olha para o que está acontecendo e tenta, compreender, fala, ok, por que isso está acontecendo comigo agora? O que isso quer me dizer? Que alerta eu estou recebendo que eu não consegui ver de outra forma? E você adentra, o que você está resistindo e encontra a sua manjedoura. O que é encontrar a sua manjedoura? É você se entregar ao processo. Aceitar. Porque quando é que Maria e José entram naquele estábulo e fazem a manjedoura para que o bebê nasça? A gente sabe que nem sempre a história é desse jeito, mas eu estou trabalhando o arquétipo que todo mundo conhece, né? Mas não adiantava José ficar batendo em hotelaria e levando porta na cara. Ia nascer na rua, então o lugar pode não ser perfeito, pode não ser confortável, como na maioria das vezes não é. Mas se você se entrega ao processo, esse ser nasce. Você se torna o que veio ser. E o que eu vejo muito é as pessoas já se tornando o que vieram ser e se rebelando e abortando a sua oportunidade de realizar o seu propósito. Às vezes o medo,
de você ser. E às vezes o medo de ser não é porque você eu vou ser pouco. Às vezes a pessoa já entende que ela vai ser muito, né? Existem vários processos, né? Alguns querem abortar o processo porque medo de não pertencer mais, de não ser aceito, de ser questionado pela sociedade, de perder os amigos. Porque quando você realmente se entrega ao processo, isso acontece. Jesus mostrou isso. Ele foi traído, ele foi negado, né? Ele foi julgado, os amigos todos foi condenado. Os amigos todos sumiram no momento, no auge da questão, né? E por quê? Porque não entendiam o que era o propósito. Então você também não vai ser diferente. Viver o propósito incomoda, porque o outro é espelho, né? Você é espelho para o outro. Então, como assim? Você está instigando o outro a viver o seu propósito também. E é por isso que o outro se afasta. Então, é mágico quando você realmente entende o processo e olha e fala: eu estou vivendo o meu processo e eu não quero mais resistir. Eu quero me entregar ao processo e eu quero viver o que eu vim ser. Fácil? Claro que não é fácil. É possível. É possível. Né? É necessário. E aí, você falando do Feng Shui, eu penso, né, que quando a gente recebe essas informações dentro da gente tão conflitantes, é porque está emergindo. Então, o convite para esse momento de Natal não fuja das emoções que reverberam. Olhe para elas. Entra no seu processo. Experimenta não resistir. Entrar no local, na caverna, né? E viver o processo. E quando isso acontece, aí sim você pode olhar para sua casa e vai ficar claro o que precisa mudar. Não vai ser mais desocupar o guarda-roupa porque é um hábito, mas realmente querer dar conforto, cuidar, presentear, liberar naturalmente. No caso da nossa casa, ela só está esperando a gente mudar, porque ela é um ser vivo. Então ela vive junto com você. Então toda a sua mudança interna também é uma mudança externa. Olha, ela projeta, ela faz essa projeção. Mas o que você falou até agora, assim, que tocou a mim, tenho certeza que tocou muitas pessoas que estão assistindo. Essa transformação. Então hoje nós estamos deixando essa mensagem para você de mudança, de renascimento, esses desafios. É questão de acolher, né, Leia? Exato. Não fuja do que você sente, da sua intuição. Pelo contrário, e se você quiser recursos para compreender melhor, o Mapa Natal está aí para te ajudar. O Feng Shui também te apoia em todas as suas mudanças. Então, para a gente poder encerrar esse momento e também deixar um gostinho para você para janeiro, porque tem muitas coisas que foram faladas aqui que a gente não contou tudo. E olha que eu vou ficar pegando no pé para entender. Aguarda. Então, segue a gente, que a gente aqui temos muitas novidades para te contar e o processo para você, a gente está disposto a te acompanhar em todo esse processo. E no próximo episódio, marca aí para você receber o aviso nas notificações. Nós vamos falar de 2026. Não perca!